Vamos começar a falar do derby, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Derby 202 na tela da Band. Clima de derby é assim. A paixão do torcedor que não tira o olho da festa do seu time até no celular antes do jogo. E a rivalidade que fica clara na discussão da torcida bugrina com Luiz Fabiano, ex-jogador e dirigente da Ponte. A expectativa para o jogo? O último derby tinha sido parado, sem gols. Dessa vez, os dois times desesperados, vindo de jogos ruins. Ih, rapaz, cara de um novo 0 a 0, né? Mas vai achar lógica no futebol. 5 minutos, erro da Ponte, Lucão do Break soltou o pé e deu break. 1 a 0 Guarani. Pesou para o Kleina, que já começou a gesticular no banco. A Ponte tenta responder rápido, só que o chute de Luca vai por cima do gol. Já o Bugre mais leve no jogo, torcida a favor e tudo dando certo. Matheus Pereira tenta chutar e é cortado com o braço por André Luiz. Pênalti. Giovanni Augusto bate firme e amplia a vantagem. Fecinha ainda tenta beliscar um golzinho e erra por pouco. Antes do segundo tempo, a Macaca faz aquela reuniãozinha para tentar entrar nos trilhos. Até esboça uma reação com o Fecim. Mas quando o Iago, que havia acabado de entrar, tenta a jogada dentro da área, pênalti. Diogo Matheus bate no cantinho para fazer o terceiro. A Ponte se perde e Júlio César quase aproveita para fazer o quarto. E vai assim até o final. A noite iluminada é da torcida do Guarani e dos jogadores, com direito à festa no brasão depois do jogo. O Guarani não conseguiu uma vitória por 3 gols de diferença sobre a Ponte Preta desde 1960. O resultado elástico dá tranquilidade para o técnico Daniel Paulista continuar o seu trabalho. Por outro lado, o 3 a 0 deixa o clima na Ponte Preta ainda mais pesado. Certeza de um início de semana bastante complicado no Majestoso. Peço desculpa à nação alvinegra pela partida que nossa equipe desenvolveu no dia de hoje. Fiquei muito triste. Como qualquer torcedor da Ponte, eu senti na alma o que aconteceu aqui hoje. Quero informar vocês que o Kleina não é mais o treinador da Ponte. Uma noite extremamente feliz, né? Satisfeito com a produção da equipe, com o resultado. Acho que uma vitória incontestável, uma vitória maiúscula, né? A gente sabe a dificuldade que é jogar um derby, a dificuldade que tem esse jogo. E a equipe fez uma partida com autoridade, né? Respondeu às críticas, ao momento de pressão, de uma forma altamente positiva, e acho que isso foi determinante para que a gente conseguisse o resultado. A origem do gol! A origem do gol, daqui a pouco, Lucão do Break, ao vivo, aqui nesse programa. A origem vai para o Celcinho, fotógrafo. Ele e o Pedrinho, o Pedro, o filho dele. Grande abraço para o Celcinho, também para o Pedro. Vai para o Massayuki, o meu cabeleireiro. E ele tá mandando para o William, amigo dele, o William da Frangonete, do Londres, em Campinas. Quero mandar aqui também para o Cleiton da Campinas Celulares, lá da unidade do Serra Azul, aquele shopping ali em cima da rodovia dos Bandeirantes. Lá estão o Tiago, o Richard e também o Rodrigo. Grande abraço para vocês aí.
E vai também para o doutor Márcio Rodrigues dos Santos, o meu advogado. Ele assiste o programa junto com o pai dele, o seu Nelson, que levava ele pela mão, né, no estádio. É por isso que ele gosta muito de futebol, o pai é apaixonado por futebol. E vai também para o Rodrigo Tomás, personal trainer. Para todos os bugrinos que vibraram da pele até o osso, 3-0. A origem, a origem, a origem, a origem. Origem com sabor, porque afinal não é sempre que ocorre uma vitória num clássico como esse, né? Veja aí, desde 1960 que não acontecia uma vitória por mais de 3 gols do Guarani em cima da Ponte Preta. Vamos comentar aqui, começo com você, CH, placar de 3-0. O placar foi justo por aquilo que apresentaram os dois times? Indiscutível, né? Você veja que o Guarani começou marcando saída de bola e a Ponte se atrapalhou nesse quesito, né? Aí todo mundo foi mal aí, até o Pedro Júnior escorregou e a falha do Igor Vinhas também no lance. Indiscutível a vitória do Guarani, que foi organizado, que foi disciplinado dentro do campo taticamente e que fez uma melhor partida. Parabéns ao Guarani, que depois de ter tomado 3 do Ituano, emocionalmente se recuperou e levou para o jogo aquilo que tinha que levar. O remédio, o antídoto correto para ganhar o jogo. Evidentemente facilitado por outras coisas que a gente vai falar também, escalação de André Luiz e outras barbaridades que o Gilson Kleina fez, mas de qualquer maneira isso não tira o mérito. Vitória indiscutível e merecida do Guarani. Júlio Nascimento, você que foi o responsável pelos números dentro da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, nos números, o Guarani venceu e mostrou superioridade, hein, Júlio? Bom, Batista, naquilo que é importante, sim, né? O Guarani fez mais gols, o Guarani teve mais chances criadas, né? Chances perigosas, e defensivamente também teve uma vantagem numérica muito grande. Isso me chamou a atenção, né? A postura defensiva do Guarani, inclusive ressaltada pelo Daniel Paulista na coletiva, colaborou muito para essa vitória, até porque a Ponte, ela teve mais posse de bola, né? 59% contra 41%, mas eu estava debatendo com o CH que essa maior posse de bola representa a posse de bola improdutiva, que fica ali entre os zagueiros, entre os volantes, ela não passa pro ataque, né? A Ponte não teve, assim, uma troca de passes no campo do Guarani grande, não. Sempre no seu campo de defesa, e até porque o time estava com muita dificuldade de infiltrar, né? De conseguir criar chances perigosas, e por isso essa posse de bola é bem interessante. Agora, algo interessante, né, Batista? O Índio se tornou uma peça muito versátil nesse time do Guarani, né? Talvez o atleta que mais tenha mudado de posição durante o jogo. Outro ponto ressaltado pelo Daniel Paulista, é muito interessante observar esse crescimento do Índio em 2022 na equipe do Bugre.